Pronto, gente. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa aula. A aula de hoje, nosso objetivo é fazer algo mais aplicado da seguinte forma. Esse artigo aqui foi um dos meus artigos que eu desenvolvi durante o doutorado, estava construindo a tese, e ele foi apresentado na ANPEC de 2015, que foi aceito para participar do congresso da ANPEC. Nosso objetivo aqui dessa aula é ver o passo a passo do tratamento dos dados até chegar a essa primeira parte aqui, que é um conhecimento que presumo que você já tem em estatística. Compreender a descrição das variáveis, que aparece lá a partir da estimação dos modelos. E gerar os gráficos de densidade da função, entender o comportamento. Esse meu trabalho, basicamente, eu tenho como pergunta se as variações dos preços imóveis das cidades brasileiras, tratando o caso da cidade de Recife, eram relativo à mudança na valoração das variáveis de mercado, das características intrínsecas das amenidades. Então, eu vou deixar disponível o trabalho, bem como eu vou deixar disponível a apresentação que eu fiz durante a ANPEC. Deixa eu só abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Essa apresentação aqui, que ela foi apresentada na ANPEC, Florianópolis. Isso vai ficar disponível, bem como vai ficar disponível a rotina, que eu vou também colocar para vocês. Então, vamos entender como é que foi o tratamento dos dados até chegar ao produto final, que a estatística descritiva do artigo que a gente coloca aqui. Alguma dúvida, gente, no momento? Não. Então, vamos aqui abrir o nosso RStudio. Eu acho que todo mundo participou da aula de R, né? Alguém tem alguma dúvida específica sobre R? Não, né? Então, relembrando que o nosso primeiro momento naquele artigo foi fazer a estimação do LS, que é o MQO. Quando você for trabalhar com estatística, você pega seus dados e você roda um LS para saber qual a contribuição das variáveis explicativas para a variável que você quer estudar, que é a variável dependente. Para ter a intuição de se a contribuição das variáveis é positiva ou negativa, como está ocorrendo o comportamento dessas variáveis em relação à capacidade de explicar a variável dependente, que é a variável que você está estudando. Além disso, nesse trabalho, a gente passou por uma regressão a nível mais detalhado, foi a regressão quantílica. O quantio é um recorte da distribuição de probabilidade do comportamento dos dados. Os 25% pode ser o quantio 0,25, o quantio da mediana, como a gente já viu, que é o 0,50, e do 0,75. 0,25 é 25% dos primeiros dados, eu quero entender o comportamento. O 0,50 é o comportamento dos dados que estão na centralidade da distribuição de probabilidade. E o 0,75 vai ser o quantio que representa os que estão no 75% da distribuição, à direita, no caso. Isso a gente viu detalhadamente na aula passada, e eu presumo aqui que todo mundo pagou econometria, mas alguém tem alguma dúvida com relação a esse aspecto? O que é um LS, o que é uma regressão quantílica? Eu não vi muito não essa questão do quantio, não. Eu vi por cima quando a Sônia deu o dela. O quantio é um recorte da regressão para um percentual da distribuição. A integralidade... No caso, recorte é quando eu tiro uma amostra, não é isso?
Exatamente. Seria nesse princípio. Vamos dizer, Ah, sim. a amostra total que eu estou estudando no meu trabalho, minha base de dados, equivale ao 100%. Aí eu quero compreender os 25% primeiros, ou seja, os Sim, que têm agora. menor gradação em termos da variável dependente, os que têm menor valores absolutos. Os 50% é o da mediana, que está no meio. E os 75%, por exemplo, ele é o que está próximo, já acima do lado direito, a parte mais superior, que é 75%. Mas o quantil ele pode variar, os 10%, o 20%, o 15%, o 30%, sucessivamente. Eu posso fracionar de 10 em Perfeito. 10. Ô, Álvaro, mas a gente pode tirar aleatoriamente a quantidade que a gente quiser do início, do meio ou do fim, ou não? Ou tem uma regra para Não, isso? não, eu não estou treinando quantidade. Eu faço uma estimação da completude dos dados e eu faço um recorte para entender. Por exemplo, tratando de renda, eu tenho o pessoal que é pobre, o pessoal, vamos dizer assim, para ser bem simplório, o pessoal de classe média e o pessoal rico. Então, o que é que eu entendo? Minha variável dependente sendo renda, eu entendo que quanto menor a renda, mais próxima a pessoa é de pobre. Então, vamos dizer assim, que a renda total da estimação, ela é R$ 100. Quem ganha até R$ 25, a gente classifica como pobre. Então, eu pego, faço a estimação por quantil 25 e eu vou ter o recorte de como as variáveis independentes, que não são nossas variáveis explicativas, explica a nossa variável dependente, que no caso é renda. Se eu estiver trabalhando com quantil 50, muito provavelmente R$ 50, dado que a renda máxima é 100, eu vou estar trabalhando com a população que ela é classe média. Então, quando eu faço o recorte pelo quantil 50, eu estou vendo o comportamento das variáveis explicativas em relação à renda para as famílias nas famílias da categoria classe média. Por exemplo, o quantil 75, numa distribuição de renda que vai de 0 a 100, é mais próximo do rico. Então, estou vendo o comportamento das variáveis dependentes em relação à variável dependente, que é renda, para as famílias ricas. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, assim, por intuição que vocês já viram, o pobre, por exemplo, o aumento da cesta básica tem muito mais influência do que para o rico. Então, se a gente estivesse explicando a renda do pobre, gêneros alimentícios teriam uma maior capacidade de explicar o gasto da renda do pobre. Já essa contribuição de gêneros alimentícios na distribuição da riqueza da população mais rica, ela seria menor. Então, teria um coeficiente de estimação no quantil 75 muito divergente daquele do quantil 25, dado que o 75 está explicando mais a população rica e dado que o 25 está explicando mais a população pobre. Estou sendo claro? Está. Alguém tem alguma dúvida? Só estamos em 5 mesmo? João Carlos teve um problema, ele está tentando entrar. Ele falou aqui. Escutou até onde, João? Não, ele não está na sala, não. Ele saiu. Ele está tentando entrar. Entrou João Adélio. É João Carlos? É, ele entrou agora. João, tá aí? Acho que pode continuar. Então, vamos seguir. Então, nosso primeiro, quando a gente trata isso aqui laboralmente no ambiente de estudo R, no caso a gente está utilizando aqui o RStudio, a gente primeiro precisa saber onde está o diretório, que é basicamente a parte do computador que está seus arquivos, a rotina que você vai utilizar e seu base de dados. Então, quando eu coloco aqui, ó, novamente, que a gente já viu isso, obter o diretório, eu sei qual caminho, a sequência. Aqui está dito bem claro que está aqui na parte do clube do código, que é a minha última parte que está aqui, e o arquivo que a gente está trabalhando é o arquivo que foi do meu segundo paper rodado em R.
se eu, por acaso, tivesse um diretório errado, eu executaria esse comando aqui que está na linha 8. Mas ele está correto. Só vou executar aqui, ele vai sobrepor o diretório. E quando eu pesquiso novamente aqui diretório, eu vou ter os objetos que estão lá. E, de fato, os dados que eu vou trabalhar para a aula de hoje estão lá disponíveis. Para trabalhar o meu artigo, que eu fui desenvolvido aqui, eu precisei dos pacotes de acordo com o objetivo que eu queria. Como eu estava trabalhando numa base de dados que era do ano de 2002 e a outra do ano de 2012, e para entender a variação de preço dos imóveis, eu precisaria encontrar imóveis semelhantes vendidos em 2002 e que tivessem as mesmas características em 2012, para aí poder atribuir o que é variação de preço e o que é variação de característica, eu precisei fazer o emparelhamento ou match da minha amostra, encontrar imóveis semelhantes. Então, para isso, eu fiz a necessidade de alguns pacotes que eu utilizei para compor meu banco de dados, que foram esses pacotes que estão aqui, de emparelhar, e os subsequentes para poder fazer a questão da localização espacial, porque eu estava trabalhando aqui com minhas variáveis, tanto das características do imóvel, por exemplo, a área do imóvel, como eu estava trabalhando com características do entorno do imóvel, que é distância para o que a gente chamou no artigo de distância para as amenidades, que é praia, rio, estação do metrô, e sucessivamente, que a gente está detalhando no artigo. E meu arquivo, inicialmente, ele estava no formato .dta, minha base de dados. Então, eu precisei instalar também aqui no R um pacote de dados, um pacote que permitisse a leitura dos dados .dta. Então, a gente pegou, requereu, instalou, os comandos são aqui para instalar esses pacotes. Esse outro pacote aqui com relação a color é que quando eu for botar o gráfico da função de densidade, eu preciso programar qual cor que eu vou colocar lá. Então, foi também necessário. E esse aqui, logo em seguida, foi para poder rodar uma regressão quantílica. A regressão OLS é a regressão do comportamento mediano. Eu posso fazer essa regressão mais apurada entendendo o comportamento por quantil. Então, a gente seleciona aqui, dá o comando e nossa plataforma aqui, o R-Console, vai começar a rodar, buscar os pacotes que a gente chamou, e a partir do momento que ele buscar é porque ele já está instalado. Se eu não tivesse os pacotes instalados, esse comando aqui que está separado por jogo da velha antes, eu requeria ele que ele ia buscar, instalar dentro do RStudio, para depois eu chamar, dizer que eu vou trabalhar com ele, que é o require. Alguma dúvida, gente? Não, pode seguir, professor. Todo mundo está visualizando na tela, né? Tá nítido. Ok. Sim. Obrigado. Então, seguindo aqui. Quando, por exemplo, eu uso o comando aqui search, eu vou querer pesquisar os pacotes que eu já tenho instalados. Se eu tivesse dúvida ou quisesse verificar se eu já tinha instalado ou não um pacote no R que eu vou necessitar, então eu executaria esse aqui. Que ele diria aqui, ó, todos esses pacotes aqui são os pacotes que eu já necessito ou que já foi usado em algum momento por mim no RStudio e já estão instalados aqui no programa RStudio. Se, por exemplo, eu quisesse remover qualquer base de dados, eu utilizaria o comando rm e o nome da base de dados que eu quisesse remover. No momento, a gente olhando aqui para o lado direito, a gente não tem nenhuma variável, não temos nenhum banco de dados porque a gente ainda não chamou. E se eu quisesse apagar o banco de dados da memória do R, eu utilizaria aqui o detach, que é retirar da memória. Então, a primeira coisa que eu preciso para trabalhar com dados é chamar o dados. Já disse onde é que o caminho que ele se encontra, por R entender, é o diretório que eu vou estar trabalhando.
E logo em seguida aqui, eu vou chamar o dado que está lá salvo. Seleciono, rodo, olha aqui no lado direito, já apareceu aqui data, que é o dado, e esse dado engloba as informações de 2002 até 2012. Meu Ô, objetivo... Álvaro, aí vai utilizar o quê aí? Vai fazer uma autorregressão, uma Eu não estou decomposição fazendo, da série? eu até Nem agora não nada, fiz né? nada. Eu abri apenas o meu R e chamei meu banco de dados. Depois que chamar meu banco de dados, eu vou fazer aqui uma regressão MQO, um OLS, para ver o comportamento das variáveis e vou chamar o sumário. Isso Ok. aqui eu apresentei no meu artigo nessa parte aqui. Deixa eu abrir o artigo aqui. Eu quero obter aqui o que a gente chama de estatística descritiva. Eu quero saber qual o valor médio da variável que eu utilizei, qual foi o desvio padrão, qual o valor mínimo e o valor máximo que ela obtém nessa distribuição, bem como isso considerando o nível de significância. Eu quero gerar essa tabela aqui a partir dos meus dados, que quando você está escrevendo um artigo aplicado que faz estimação, a primeira coisa que você tem que colocar no seu trabalho é a estatística descritiva dos dados. Qual o comportamento dos dados, ok? Então, aqui no R, eu peguei, abri o R, disse onde estava a base de dados que eu queria trabalhar e agora eu estou chamando minha base de dados que eu utilizei nesse artigo. Do lado direito superior, eu percebo o seguinte, a base de dados ela já está dentro do software, então eu já posso mudar. Mas meu objetivo é que quando eu chamar qualquer nome dessa base de dados, ele entenda. Então eu tenho que fazer esse simples comando aqui, atache. A partir do momento que eu faço atache, e se eu chamar qualquer um nome dessas variáveis aqui, ID, ano, latitude, RPA, que é a região política administrativa da cidade de Recife, o endereço completo, full address, idade, padrão do imóvel, a distância para CBD, que é Central Business District, que é, no caso, o centro de Recife, o Marco Zero, a distância aqui para ZEIS, que é DZEIS, são as zonas economicamente de interesse social, são as áreas mais humildes de Recife, ele vai entender que eu estou falando dessa variável, porque eu fiz esse simples comando aqui, a taxa. Se eu não tivesse feito a taxa, ele não entenderia, por exemplo, quando eu tivesse trabalhar com a variável id underline ia, que era essa variável. Eu teria que referenciar a variável referenciando ao banco de dados. Isso a gente viu na aula passada, como é que faz esse caminho. Todo mundo estava aqui na aula passada, não foi? Sim ou não? Eu acredito que estava. Acho que Jéssica não estava. Não, eu não tava, não. Chegou a assistir a aula que está lá postada no YouTube? Não, não. Pronto, mas depois assista. Mas basicamente é o seguinte, se Tá eu bom. não faço esse comando 50, da linha 56, o R ele não entende que aquela variável existe. Para o R entender que aquela variável existe, ela vai estar sempre vinculada à base de dados. Então, por exemplo, se não tivesse feito a taxa e eu quisesse ver a variável, ID ano, eu teria que colocar ID ano, o dólar, e a base de dados é que ela se associa. Quando eu estou já feito o comando da taxa, se eu chamar a palavra, a variável apenas ID year, que é o ano de identificação, ele vai entender que ela já existe, ele já consegue fazer essa leitura. Então, por isso que é importante quando você está trabalhando na base de dados, você faz o upload da base de dados, e além de fazer o upload da base de dados na plataforma do R, no programa R, você faz o attach, que ele vai entender que os nomes das colunas podem ser chamados a qualquer momento sem estar vinculado à base de dados. Fica mais fácil de trabalhar. Ok, gente? Se eu quiser visualizar os dados, eu vou lá para o comando da linha 58, que é o View Data. E ele me abre aqui uma nova janela, onde ele mostra aqui, ó,
as magnitudes de cada variável que eu tenho no meu banco de dados e a respectiva descrição. Dada a aula passada, quando eu faço alguma modificação na minha rotina, o cabeçalho dela ela fica em vermelho, significando dizer que não tem nada, teve uma modificação que eu não salvei. Então, eu clico aqui, ó, disquetezinho, ela deixa de estar vermelho e tudo que eu escrevi no meu do file, que é a minha linha de comando, eu estarei salvo. Perceba o seguinte, sempre quando eu vou escrevendo um comando, eu vou explicando o que é o comando para que no futuro, quando eu venha pegar essa rotina de programação, eu já saiba o passo a passo do que é cada coisa, do que é cada objeto. Aí, se eu quiser listar os objetos que estão nessa seção que eu estou trabalhando do R, eu uso o comando ls e coloco aqui o objeto que eu quero que seja citado. Aí, só para detalhar, nessa estimação que eu fiz, minha variável dependente do meu modelo de estimação foi o logaritmo dos preços, que no caso é o LN dos preços dos imóveis em dezembro de 2012. Eu quero entender como as variáveis explicativas, que são 7, influenciam no comportamento do preço do imóvel. Além disso, eu coloquei mais 7 características da localidade do entorno do imóvel, que a gente trabalhou por meio de uma distância euclidiana, uma distância em linha reta. Então, a primeira variável que eu coloquei foi a dependente, que foi a variável que eu quero explicar, como já falei. As 7 variáveis que explicam o preço do imóvel intrinsecamente ou do imóvel são intercepto, significa dizer os atributos que estão no imóvel que eu não consigo captar pelas variáveis que estão sendo colocadas. O andar que o imóvel se encontra, a gente tem a presunção que quando vai comprar, por exemplo, um apartamento mais alto, ele tende a ser um valor mais caro. Então, a posição se é primeiro, se é segundo, se é décimo andar, ele é mais caro. Então, isso influencia na precificação do imóvel. A idade do imóvel, a gente tem a noção que imóveis velhos, ele tende a decair o seu preço. A gente também tem que a área privada do imóvel, que é a área construída, tende a contribuir para a precificação do imóvel, no preço do imóvel. O padrão do imóvel, se ele é um material de boa qualidade, que no caso aqui a gente chamou de padrão médio ou superior, isso é um padrão generalista, simples. A densidade é basicamente a quantidade de unidades que eu tenho no mesmo piso, no mesmo pavimento. A tendência é que se o apartamento eles foram por andar, 2 por andar, tende a ter uma precificação melhor do que vários apartamentos no mesmo andar. E o tipo do imóvel que ele está sendo utilizado. Se é casa, se é apartamento, tudo mais. Já as variáveis do entorno que eu utilizei na estimação desse artigo foram todas calculadas em distância. A gente utilizou o ArcGIS, plotou as observações por latitude e longitude da nossa base de dados de cada imóvel no mapa de Recife e plotou a localização das praias, do Marco Zero, do metrô, do Rio Caparibe e das zonas de interesse econômico e interesse social e as praças ou áreas verdes que tinham perto. Ao fazer isso, a gente pediu lá no ArcGIS que ele calculasse a distância e obteve as variáveis de distância. Há a presunção de que imóveis mais perto da praia tendem a ter uma melhor ventilação, uma melhor vista. Então, a presunção é que quanto mais perto da praia, a precificação dessa amenidade praia contribua para um preço maior do imóvel. A distância do centro, a gente tem o seguinte, olhando a análise da estrutura de Recife. Morar no centro é inconveniente, no centro, porque
tem a questão do trânsito, tem a questão da poluição sonora e vários aspectos que fazem com que a população não tenha atrativo. Morar numa distância mediana por centro, que seria algo que está calculado aqui pela nossa variável distância ao quadrado, eventualmente teria a comodidade para acessar algum serviço que está disponível no centro, que não está disponível no bairro, e não teria toda a influência do entorno negativo de estar morando no centro. A distância para metrô, que é de subway, é basicamente, metrô está ligado à locomoção, mas muito próximo do metrô, dado que o metrô de Recife é de superfície, pode significar, por exemplo, ruído, e ruído ser ruim para a precificação daquela variável. Dessa forma, o preço do imóvel perto do metrô, que tenha muito ruído, pode ser afetado negativamente. Só são as intuições da variável. Por que utilizamos a questão do Rio Capibaribe? A perspectiva do Rio Capibaribe é o seguinte: estar próximo de corredores de rios significa dizer que há ventilação natural, porque o rio forma um caminho para ventilação natural, bem como margens conservadas do rio, faz com que a qualidade do entorno seja melhor, você tem um verde e tudo mais. Então, a tendência é que estar perto do rio, na cidade de Recife, especificamente o Rio Capibaribe, leve à precificação melhor dos imóveis. As zonas econômicas de interesse social são áreas mais vulneráveis socialmente. Normalmente, o índice de criminalidade, os índices de adversidade social são ruins. Então, a perspectiva é que proximidade das áreas mais pobres, dado a vinculação de fatores ruins, faça com que o preço do imóvel contribua negativamente para isso. Quanto mais perto, pior vai ser a precificação do imóvel. Por sua vez, parque, área verde, significa um pouco de qualidade de vida. Então, colocou-se aqui na presunção de que estar próximo de uma área verde, eventualmente significaria uma melhor qualidade de vida. Isso são as intuições que, antes de começar o trabalho, a gente considerou ao fazer a revisão da bibliografia como variáveis relevantes para serem utilizadas do entorno do imóvel. Por sua vez, as variáveis de dentro do imóvel foi de acordo com o banco de dados que tínhamos disponível. São variáveis extraídas de um banco de dados. A gente não via criar um imóvel, a gente pegou os imóveis que tinham e as características que tinha e organizou isso para ter as informações. Então, na hora de você entender o objeto que você quer explicar, você deve fazer uma pesquisa bibliográfica que fundamente variáveis que você vai querer explicar a variável dependente, o comportamento da sua variável dependente. Ok, gente? Podemos seguir? Ok, professor. Pode. Não vai chegar mais ninguém, né? Então vamos seguir. Acredito que não. Já é 6h10. Vamos seguir aqui. Meu objetivo aqui é fazer a estimação do LS e fazer a estimação da regressão contílica e mostrar para vocês, bem como gerar as variáveis, a estatística descritiva e mostrar lá o gráfico da densidade e probabilidade. Então, aqui, basicamente, eu plotei isso aqui, porque eu tenho um banco de dados que ele tem dados do ano de 2000 e do ano de 2012. Então, eu estou formando uma coluna que a variável dependente ela vai ter 6.173 observações no primeiro ano de referência, que é 2002, e eu vou ter 9.564 imóveis transacionados em 2012. E eu preciso, para trabalhar minha variável, fazer uma decomposição aqui, que foi o que o meu trabalho se propôs. Porque eu quero isolar o que não for influência de preço na mudança de preço ao longo dos anos. Dito de outra palavra, eu quero garantir que os imóveis com a mesma característica que eram vendidos em 2002 estão sendo ofertados em 2012. Então, eu preciso fazer um emparelhamento da minha amostra. Para, uma vez emparelhar a minha amostra, discutir, dado que eu tenho imóveis com características semelhantes, o que foi variação de cada uma dessas variáveis no preço do imóvel. Então, aqui eu fui criar o caminho, que era meu objetivo, para
gerar o processo de emparelhamento, gerar minha amostra que eu vou trabalhar, e basicamente eu sair seguindo a rotina. Lembrando que o fator que aqui eu utilizei para fazer o emparelhamento é que os imóveis que eu queria estudar, eles tinham que estar dentro da mesma região geográfica. Deixa eu só abrir aqui a apresentação da Ampec para deixar isso claro para vocês. E a nossa pergunta, a nossa motivação, antes de tudo, era entender a dinâmica do setor imobiliário na década de 2000, porque a gente tinha verificado que ocorreu aumento do crédito imobiliário, grande elevação no nível de renda das famílias e ocorreu aumento do dispêndio das famílias com habitação, uma vez que se aumenta a renda, o percentual que a família gasta por habitação também aumenta. Aí, Recife é isso aqui, gente. Administrativamente falando, ele tem 6 regiões políticas administrativas. Então, na hora de encontrar imóveis semelhantes, eu tenho que fazer o filtro que ele tinha que estar na mesma área de região política administrativa, para garantir que eu estou comparando comparáveis. Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando no mercado automobilístico, gente, eu garanto que o veículo de uma marca tal, sedã ou hatch, uma vez ele estando sendo vendido, ele vai ser encontrado ao longo do tempo. Caso não, eu precisaria buscar um artifício, que basicamente foi o que eu estou fazendo aqui, para encontrar bens, mercadorias que são semelhantes ao objeto que eu quero estudar para entender o comportamento do preço. Então, aqui, gente, eu fiz o passo a passo para fazer o emparelhamento da minha amostra de acordo com o objetivo de estudo que eu tinha, para poder trabalhar e fazer a estimação do OLS. Isso não é obrigado vocês saberem. O nosso objetivo aqui é entender... um minuto aqui. É entender a estimação do modelo de regressão OLS. Não tem encontrando o objeto MD. Só um momentinho, gente. Isso aí rodou. Quando eu dou essa informação aqui, tabular meu banco de dados por área geográfica de Recife, área administrativa, eu tenho, por exemplo, que na RPA1 eu tenho 827 observações, na RPA2 eu tenho 1.248, na RPA3 eu tenho 3.364, na RPA4 eu tenho 3.065 observações, na RPA5 eu tenho 1.385 e na RPA6 eu tenho 5.838. Aí aqui é o comando para eu fazer o emparelhamento da minha amostra. E aqui a amostra emparelhada eu vou chamar aqui de MDeira, sendo que ele não está funcionando. Só um minuto, gente. Eu rodei essa rotina hoje, antes de começar. Alguém tem alguma dúvida? Não, no momento não.
Pronto, gente. Então, basicamente era o caminho da rotina que não tá, mas só para mostrar aqui, ó, eu vou dizer que, voltando do início, chamei a banco de dados, ele vai rodar aqui. Espera aí. Então, só não tô entendendo, só um minutinho aqui. Pronto. Vamos limpar aqui e começar do zero. Então, nosso objetivo aqui, como já tinha visto, a gente roda aqui, as variáveis. A gente chama os pacotes que vamos instalar. Ele carrega. Pedimos para ler o banco de dados. Se eu quiser visualizar o banco de dados, eu coloco isso aqui, como já tinha mostrado. Se eu quiser listar os objetos, as variáveis explicativas que tínhamos falado. Então aqui eu vou chamar atribuir key data, é o banco de dados que eu chamei. Então já aparece aqui data no nosso histórico. Aí eu chamo que Y vai ser ele mesmo se o ano de transação for 2002. Então peço aqui para rodar. Aqui eu peço para visualizar os dados que eu tenho por cada região administrativa em tabela, tá aqui. Que cada observação que eu tenho está associada a uma região política administrativa de Recife dos dados. Aqui, se eu quiser fazer o que eu já tinha mostrado para vocês, saber quantas observações eu tenho de imóveis vendidos por cada região administrativa, região política administrativa. E aqui é o comando que eu preciso executar para emparelhar os dados. Então, gera aqui o banco de dados emparelhado. Ele está trabalhando, aparece aqui a palavra stop. Se eu quiser parar, eu não faço a estimação. Temos que aguardar um pouco. Ele está pegando o imóvel que ele tem semelhante em 2012 com as características de referência de 2002. Então ele conseguiu executar, acabou o stop, a gente pode seguir. Eu atacho porque se eu quiser chamar qualquer variável pelo nome, vai ser possível. Aqui é para dizer que a estrutura de dados que eu utilizei vai ser chamada dessa forma aqui, nomear cada coluna, com o nome aqui colocado. E aqui é se eu quiser visualizar o dado que eu acabei de emparelhar, de 2002 a 2012. Então, essas variáveis são basicamente são imóveis que têm as mesmas características comercializados em 2002 que o foram em 2012, 10 anos depois.
Aí eu separo dados para saber quais são os imóveis de 2002 que tiveram referência. Tá aqui. Eu quero que mantenha apenas na base de dados os imóveis de 2002. Então, match data only em 2002 é apenas os imóveis de 2002. Se eu quiser visualizar, eu faço esse comando aqui. Aqui, se eu quiser fazer o emparelhamento, se eu quiser fazer a separação do banco de dados emparelhado apenas para as variáveis de 2012, eu também rodo. Tá aqui. Se eu quiser visualizar, tá aqui. Aí, nosso objetivo aqui, uma vez que eu tenho um banco de dados que eu desejo trabalhar, que foi o caminho que eu segui lá para obter, eu vou agora rodar nosso Linear Model, que é o LM, que é o nosso modelo OLS. Então, para o ano de 2002, a gente chamou os dados de MData 2012, e para o ano de 2012, a gente chamou de 2012. Isso aqui é só para a gente ver que ele existe, a gente consegue visualizar, que a gente já fez a separação, ó. Tá aqui. Do mesmo jeito, se a gente quisesse fazer isso para o ano de 2012, tá aqui. E a associação de nomes que a gente fez, a gente bota names e o nome da base de dados, a gente consegue ver os nomes que são dados às variáveis ao topo de cada coluna. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, vamos lá rodar um OLS e, de fato, entender como gerar o banco de dados, o sumário das variáveis regressivas que a gente está colocando lá. Então, a gente diz aqui que nosso próximo passo é rodar o modelo de regressão simples, o básico, o OLS. E a estrutura desse OLS, gente, a gente vai chamar esse objeto de regressão, aqui no caso, de reg_2. LM é o comando para gerar a estimação do modelo linear no R. A primeira variável que eu coloco, gente, é a minha variável dependente. E no caso aqui eu quis explicar o logaritmo dos preços, em função das variáveis que eu coloquei como explicativa do meu modelo, que eu chamei de piso, chamei de idade, logaritmo da área privada, padrão de construção, densidade, tipo de imóvel, distância para a praia, distância para o centro ao quadrado, distância para o metrô, distância para o Rio Capibaribe, distância para as áreas econômicas de interesse social, distância para a área verde. E a base de dados que eu utilizo para fazer a estimação no caso aqui, eu quero fazer a estimação apenas para o meu banco de dados emparelhado com as variáveis de 2002, que é o MData. Então, eu faço isso, seleciono aqui, digitei, eu rodo. Então, minha regressão rodou, eu tenho um objeto reg2 aqui, do canto direito, a gente consegue ver. E agora eu vou gerar o sumário. O sumário é basicamente o comportamento das variáveis que estão naquela tabela que eu mostrei logo no início aqui no artigo apresentado na ANPEC em 2015. Então, perceba o seguinte, então, cada variável que eu coloquei para explicar meu coeficiente da variável preço, ela tem um valor de estimação para o seu coeficiente, tem um valor de estimação para o erro, o t-valor e a probabilidade com seu respectivo nível de significância. Esse nível aqui, 3 asterisco, é o melhor nível de significância. Significa dizer que o comportamento da variável colocada como explicativa, ela explica, na proporção do seu coeficiente, a parcela do comportamento da variável dependente. Isso aqui. Álvaro, e se tivesse, por exemplo, umas 3 variáveis aí que não fosse significante ao nível de Eu tenho significância? aqui, por exemplo. Tu tem 2 aí, né? Exatamente. Mas dá algum problema? Não, Não, veja só. Quando eu digo que uma variável não tem significância, é que aquele valor do coeficiente que ela obteve, que no caso aqui a minha distância para o metrô foi menos 2,847, é o coeficiente estimado dessa regressão LS, mas ele não contribui, ele não tem informação estatística relevante, porque ele não tem significância estatística. Ou seja, está próximo do metrô, com esse modelo estimado aí na Reg 2,
com essa cara de regressão 2, ele não traz nenhuma informação relevante. Aí vamos pensar, por que o metrô não seria algo relevante para explicar o preço do imóvel na cidade de Recife como um todo? Há metrô em Recife como um todo? Não há. Metrô, ele só permeia a zona sul, que é a RPA 6, que ele chega lá até o centro, a RPA 2, mas ele não faz parte das RPAs que estão na região norte, perto da universidade, ali na região na região oeste. Então, a variável metrô, nesse formato de regressão, ela não está explicando em algo que de fato pode não explicar. Entendi. A mesma coisa foi para o parque, não é isso? Parque, aqui, a gente parte do pressuposto que parque não está sendo influente porque eu não tenho área verde em todas as áreas de Recife. Então, isso é uma possível leitura, gente. Mas lembrando que o OLS é só para a gente entender o comportamento das áreas. Perceba o seguinte aqui, ó, que na variável piso, que é o andar, o coeficiente estimado nessa regressão LS é positivo. Isso está querendo me dizer o quê, gente? Que quanto mais alto for o andar que aquela unidade habitacional se encontra, a tendência é que contribua na magnitude que está aqui no seu coeficiente positivamente para elevar o preço. Tá claro, gente? E ao falar isso, essa informação ela tem estatística, ela é significante estatisticamente falando. Então, eu posso aferir que quanto mais alto o imóvel na cidade de Recife, mais caro ele deve ser. Com a perspectiva do OLS, ó, a nossa perspectiva é que em imóveis mais velhos, o preço do imóvel tenderia a diminuir. E foi o que a gente encontrou aqui, gente. O coeficiente estimado no OLS para a variável idade é negativo. Ou seja, aumentou a idade, diminui o preço do imóvel. Por sua vez, a área privada do imóvel, ao fazer a estimação aqui do OLS, tivemos um coeficiente de estimação positivo. E ele tem significância estatística. Ou seja, imóveis maiores tendem a ter um preço mais caro. Padrão do mesmo jeito. A gente viu que nosso padrão era uma variável categórica. Ela é simples ou com média superior. Ela se torna, inclusive, pode se tornar, inclusive, uma dummy. E a gente está vendo aqui que o padrão, quanto melhor, mais caro vai ser o imóvel. A densidade. Se eu tenho mais imóveis, mais apartamentos no mesmo andar, significa dizer que o preço daqueles apartamentos tende a ser menor. Então, está contribuindo positivamente. O tipo de imóvel, se é apartamento ou casa, ele contribui negativamente. Aí a gente tem que buscar a explicação porque o tipo contribui negativamente. A perspectiva é o seguinte, um apartamento ele já chegou ao preço máximo que pode chegar, porque é muito pouco improvável derrubar um prédio para construir um prédio maior. Por sua vez, um imóvel térreo, que caracteriza normalmente uma casa, ele tem uma perspectiva de se tornar um prédio, de acordo com o zoneamento e a organização da cidade, que é o Código de Postura Urbanístico do município, ele pode, inclusive, ter a capacidade de se transformar em vários andares, vários pavimentos, se não tiver restrição de altura, com gabarito. Então, eventualmente, isso seria uma possível explicação. Aí, ó, perceba o seguinte aqui, ó, que está dando negativo significa dizer que o imóvel que a gente está, se for apartamento, a tendência é que, por ser apartamento, influencia negativamente no preço, se isso não corrigir se fosse casa. A distância, ó, quanto maior a distância para a praia, a área é menos nobre, então influencia negativamente no preço. Por sua vez, mais próximo do centro, significa dizer aqui acesso a serviço. Então, a precificação seria menor. Mas se essa distância for muito grande, já se torna algo não atrativo para a precificação do imóvel, por essa regressão do OLS que a gente rodou aqui. Do mesmo jeito aqui o metrô, mas o metrô não faz inferência alguma estatística, porque ele não tem significância estatística. A distância por rio, quanto maior a distância por rio, menor vai ser o preço. Ela é inversamente proporcional. A distância para áreas
econômicas de interesse social, que são as áreas mais próximas. Quanto maior a distância, maior o preço. Por sua vez, parque, o coeficiente deu negativo aqui, mas ele não tem significância estatística, então não tenho informação a obter sobre esse aspecto. Ok, gente? Então, o que a gente viu aqui, a gente rodou o modelo OLS e a gente gerou um gráfico, a informação da nossa estatística descritiva, que é algo que quando a gente está trabalhando com dados, a primeira coisa que a gente vai gerar é uma regressão OLS para entender o comportamento das variáveis. Aí eu pergunto, alguma dúvida até então, gente? Não. Não, professor. Pode seguir. Certo. Perfeito. Então, vamos lá. O segundo objetivo da aula era mostrar regressão contínua. Aqui eu também fiz a mesma regressão, gente, OLS, para a base de dados que tem os imóveis emparelhados no ano de 2012. Então, aqui eu atacho, eu posso chamar as variáveis pelo nome. Eu quero ver aqui os nomes que estão nas variáveis, eu coloco esse comando aqui. E aqui eu chamei de reg4, o objeto que é o linear model, que é o LS. E eu rodo com o banco de dados, eu coloco, perceba o seguinte, eu coloco abro LM, aparentes, a minha variável dependente, coloco o sinal de til, para começar a descrição do que seriam minhas variáveis explicativas. Ao final de colocar todas as variáveis explicativas, sempre cada variável explicativa eu coloco o sinal da adição, o nome da variável explicativa, eu coloco vírgula, coloco data, que significa dizer o banco de dados que eu quero associar, o sinal de igualdade e como eu chamei meu banco de dados, que no caso aqui foi mdata 2012, que para mim significa dados emparelhados, que é match de M, do ano de 2012. Então, rodando essa regressão aqui, e depois buscando a estatística descritiva, eu tenho aqui as informações. Perceba o seguinte, que continua o mesmo comportamento aqui de maneira generalizada, que a variável metrô não está explicando nada, estatisticamente falando, porque ela não tem significância estatística, do mesmo jeito a proximidade com relação a parque. Eu não estou dizendo que explicar o comportamento dos preços dos imóveis em Recife é para aí. Isso aqui é só a nossa primeira ideia. Então, aqui foi com outras estimações que eu fiz, mas não foi modelos que eu utilizei. Aqui, no caso, eu incluí o intercepto e o número -1, para saber como é que isso trabalharia. Que a literatura falou para fazer esse teste lá, os artigos que eu li. Depois eu fiz aqui essa regressão, quando incluí o zero também. E essa outra regressão que eu fiz aqui, eu tratei de incluir o zero e aí o intercepto na regressão. O segundo objetivo dessa aula, que era expor as regressões contínuas, é o que a gente vai fazer agora. Mais sobre regressões contínuas, como fazer e tudo mais, está aqui, nesse website que está destacado aqui. Então, a nossa regressão contínua. A nossa regressão contínua percebe o seguinte, a ideia é a mesma de uma regressão LS. O nome do objeto que eu vou chamar, eu faço sinal menor traço R, traço que diga. Aí aqui vai ser o comando de rodar a regressão contínua, que é o RQ. Porque eu já baixei o pacote de regressões contínuas, que foi esse aqui, gente. QuantReg. Quando a gente baixa esse pacote QuantReg e entende lá como é que ele é aplicado, a gente vai ter o passo a passo da linha de comando. Então, voltando aqui para a linha 202, eu chamei de QR, ano de 2002, 25, e aqui está o comando. Eu coloco menor, menos, RQ, aparentes, a variável dependente, o símbolo de til, todas as variáveis explicativas, vírgula, o quantil que eu quero fazer referência, que no caso aqui é o 25, são os imóveis mais baratos, no caso aqui,
e o banco de dados que eu vou utilizar. Então, feito isso, eu rodo esse comando e eu vou ter a estimação da regressão quantílica. E para fazer o sumário aqui da regressão quantílica, é só dar o mesmo comando. Na regressão quantílica, o p-valor, gente, ele não é calculado. Perceba aqui, ó, o output é diferente sobre a significância estatística ou não. Mas eu consigo ver aqui os valores que ele assume para cada quantio. Então, esses valores aqui, ó, quanto o fato de estar no andar mais alto contribui para um imóvel de pequeno valor, até os 25% de imóvel mais caro. É essa magnitude aqui, pela estimação que a gente fez. Realizando aqui o mesmo passo a passo para um quantio 50, eu só faço a modificação aqui de qual quantio eu quero obter a informação e rodo. Realizo o sumário, que é a descrição. Perceba o seguinte aqui, ó, os imóveis medianos, o fato de estar mais alto, ele vai ter uma capacidade explicativa aqui de 0,01. E isso aqui na estimação anterior era 0,016. Então, o fato de estar no andar mais alto está explicando menos em magnitude se comparado ao quantio 25. É como se, para os imóveis mais baratos, o fato de estar em um andar mais alto, o preço aumenta um pouco mais. Está claro, gente? E eu vou seguindo. Aqui é minha regressão quantílica para o ano de 2002, por 75. E aqui eu faço a mesma estimação para o ano de 2012. Tá aqui. Esse foi nosso primeiro objetivo, para mostrar a vocês como ocorre uma regressão linear e como fazer uma regressão quantílica a partir de um banco de dados que eu esteja trabalhando. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Não. Está perfeito. Certo. Aí vamos passar agora para o segundo objetivo final, que era aqui, que era gerar o gráfico da... Que era gerar o gráfico da... Só deixa eu abrir aqui, gente. Da função densidade e probabilidade. E como fazer, plotar isso utilizando R. Deixa eu pegar aqui. Pronto, gente. Aí, nosso segundo objetivo vai ser plotar o gráfico da função de densidade, que basicamente a gente vai conseguir ver o comportamento das variáveis em relação ao preço, no caso, ao longo do ano de 2002 e ao ano de 2012. Então, para fazer o gráfico de kernel, no caso aqui, eu vou plotar cada função de densidade separadamente. Então, eu vou chamar aqui, ó, eu vou chamar de D _ 2002, a densidade do nosso banco de dados para dados apenas de 2002 e a densidade e vai ser a função de densidade de probabilidade para a variável dependente, que no caso é o logaritmo do preço. O comando é esse. Então, eu faço isso aqui, rodo, está rodado aqui, e eu peço aqui para plotar o gráfico. Esse aqui é do ano de 2012. É a característica dele aqui. E esse aqui, por sua vez, é do ano de 2012. Mas meu objetivo é ver isso no mesmo gráfico. Então, eu quero e também quero que não saia isso aqui, o nome, tal, eu quero ordenar. Então, eu vou colocar aqui o caminho e dizer que quando eu fazer a densidade do ano 2002, ele vai considerar que o título, que é o main, do gráfico é o que eu estou chamando aqui. Então, eu quero que plote
a densidade 2002, considerando que o título seja esse aqui. Então, eu vou e rodo esse comando aqui. Chamo, rodo. Perceba, meu título agora é o título que eu denominei, de acordo com o comando que eu dei. E eu quero também que essa cor aqui dessa linha, ela mude. Eu quero que ela seja vermelha e azul. Então, o polígono vai ficar assim, gente. A linha é azulada e o preenchimento da minha função de densidade ela é vermelha. Só se você quiser fazer algum tratamento estético. Do mesmo jeito, eu posso fazer isso para o ano de 2012. Tá aqui, eu ploto o gráfico e eu coloco aqui cor nesse gráfico, por esse comando. Então, dado que eu já sei fazer os dois gráficos separadamente da função de densidade e probabilidade, se meu objetivo for unir, a partir do momento que eu uno, eu consigo ver a dinâmica. Eu sobreponho esses dois gráficos no mesmo gráfico. Então, ó, o banco de dados que eu estou trabalhando, eu quero visualizar. A gente já está com o banco de dados dele aqui. Então, seleciono aqui, faço o attach. Se eu quisesse visualizar, seria isso aqui. Ele vai abrir uma janela, né, para ver os dados. Do mesmo jeito aqui eu faço para o ano de 2012. Tá aqui. Eu quero separar o vetor do logaritmo de preço do ano de 2002 e do ano de 2012, porque é o que eu quero gerar nesse gráfico aqui. Então, faço esse comando aqui para separar. E eu faço esse comando aqui para gerar o vetor de preço do ano de 2012. Então, eu quero colocar no mesmo gráfico a combinação do logaritmo do preço em 2012 e do logaritmo do preço em 2002. 2002 e 2012. Então, eu coloco aqui. Eu uni na variável log preço os dois preços. Ó. Tem um preço verificado em 2002 e o preço verificado em 2012. E uma vez feito isso, se eu quiser a descrição das variáveis, eu tenho isso aqui, ó. Ele não é encontrado, porque é um vetor. Se eu quiser ver a classe dele é matriz. Então, por isso que matriz é a união de vetores. Ele não descreve. Eu tenho que transformar isso aí numa estrutura de dados, que é data frame para poder ver a descrição dele. Então, se eu quiser transformar em dados, eu vou aqui, ó, logaritmo do preço de 2002 e 2012 a partir da leitura do banco de dados DTA. Aqui. Eu atacho para ter o nome das variáveis e o nome logo de preço para ver as variáveis aqui, ó. Não, peraí, acesso errado. Pronto. Tem o logaritmo do vetor de preço e o logaritmo do vetor do outro. Então, tá aqui, ó. Mesma informação, sendo que essa informação aqui está na forma não de mais matricial, ela está na forma de data, que é dados. Então, para gerar o gráfico conjunto da função de densidade e probabilidade, meu comando é esse aqui, gente. De onde eu peguei o comando do código foi esse site aqui, esse blog que me ensinou. Está referenciado aqui. Então, faz aqui, ó. Ô, professor, tem como colocar aqui no chat para Eu vou eu mandar essa pegar? rotina para vocês. Ah, tá. Obrigada. Aí, no caso, tá aqui, ó. Esse comando aqui, basicamente, nessa rotina aqui, ele me explicou se eu quiser plotar ao mesmo tempo os gráficos de função de densidade de uma variável de um ano e do outro, eu sigo esse comando aqui. E lá ele me explica cada programação, o que é que eu devo colocar aqui, o que eu devo chamar. E isso aqui está colocado aqui de acordo com a sequência de comando. Então, aqui, ó, plot multidensidades. A função será desse jeito, gente.
Se por acaso botar essa abre chave, fecha chave na mesma linha, ele não roda. Então tá aqui, ó, plot, seleciono tudo e vamos rodar. Pronto, gente. Ao fazer isso, eu tenho no mesmo gráfico aqui no canto direito, tanto o comportamento do preço no ano de 2002, quanto ao comportamento do preço no ano de 2012. O que é que eu posso Ficou bem mais caro, né? 2012, né? Exatamente, bem mais caro. Eu tenho um deslocamento aqui que os mostram mais caro. E temos também outro, gente. As caudas, que eram mais grossas, elas se tornaram mais finas. Significa o quê? Nessa perspectiva aqui é que os imóveis de preço mediano, eles se tornaram mais presentes. Pode olhar aqui, ó. Ela está mais alta e mais fina. Aqui não. Aqui, ao longo da distribuição de preços, eu tinha preços, uma mesma quantidade de observações com preços menores e com preços maiores. Tá entendendo, gente? Aí aqui, ó, eu tenho que imóveis mais caros, quando eu falo aí mais caro, bem mais caro, no ano de 2012, eles se tornaram também mais presentes, ó, porque essa cauda aqui, ó, ela era bem mais fina, tá vendo, gente? No ano de 2002. Sim. Então, com isso, a gente conclui nosso objetivo aqui dessa aula. Basicamente, eu quis mostrar para vocês que a gente... Tem mais... O pessoal já foi embora, né? No caso, eu mostrei para vocês que a gente... Como realizar uma regressão OLS, como realizar uma regressão quantílica e como gerar o gráfico da densidade da variável dependente e assim entender o comportamento. É pouco, gente. O R permite a gente fazer muito mais, mas a gente não aprende o R de uma hora para outra, não. E de acordo com a necessidade, a gente busca lá no Help, no Auxílio, a gente lê artigo e vai indicando o caminho que a gente quer seguir. Aí eu pergunto a vocês, tem alguma dúvida? Não, tudo certinho. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês, chegando aí, Obrigada a você, já obrigada está a entrando em você. férias. E espero que vocês pratiquem. No caso, vai ter o próximo encontro, que é com Kiara, que ela vai dar sequência à explicação das estimações. O objetivo aqui era trazer mais de maneira aplicada. Eu vou passar para vocês o artigo, a rotina de programação e vou passar também a apresentação com técnica. Obrigado, gente.